É um grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje eu gostaria de fazer um estudo com os irmãos. Não vai ser um sermão, vai ser mais um estudo mesmo. Nós vamos aprender juntos aqui. Eu pretendo aprender com vocês, porque esse é um dos temas. Eu sou adventista há 30 anos, apesar de não parecer. E um dos assuntos mais estudados dentro da igreja, às vezes, é o sábado, né? É um dos. Nós temos santuário, entre outros temas. Mas o sábado é um dos que a gente mais estuda, certo? No entanto, parece que é um dos temas que a gente menos conhece. Porque quando a gente precisa de bons argumentos para defender a nossa fé a respeito do sábado, parece que dá um branco na cabeça, né? Somem todas as passagens. E quanto mais a gente estuda, a gente percebe que a gente ainda não sabia muita coisa. Eu aprendi que uma das melhores formas para você absorver um conteúdo de verdade é através da pergunta. Quando você é questionado, você se obriga a buscar uma resposta. E o tema que eu escolhi é: será que Deus deu ordem para Adão e Eva guardarem o sábado? Vocês com certeza já ouviram essa pergunta antes, em algum momento. O que vocês acham? Deus deu ordem para Adão e Eva guardarem o sábado, sim ou não? Inclusive ele guardou junto com eles. Se você precisasse provar na Bíblia, qual texto você usaria para provar que Adão e Eva receberam uma ordem para guardar o sábado? Como? Marcos 2:27. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Eu consigo usar esse texto para provar que eles receberam uma ordem para guardar o sábado? Sim. Sim, porque a palavra grega para homem ali é anthropos, que significa homem no sentido de humanidade. Certo? E a palavra homem no hebraico é Adam, que significa a mesma coisa. Homem no sentido de humanidade. Ou seja, o equivalente no hebraico para anthropos seria Adam, que é a palavra que aparece no verso de Gênesis 1:26, se não me engano. Façamos o homem, a palavra homem que aparece ali é Adam. Façamos a humanidade, ou o ser humano, inclui homem e mulher. Mas existe um outro texto que muito provavelmente você ainda não tinha visto. E quando eu vi, sabe quando você faz uma descoberta e você pula? Eu tenho o hábito de pular quando eu faço uma descoberta. Eu fico maravilhado quando eu faço uma descoberta. Ou quando eu ouço uma descoberta de uma outra pessoa. Antes de responder essa pergunta, eu preciso me fazer outras perguntas para enfim chegar nela. Uma vez eu estava fazendo uma série sobre os 10 mandamentos, e quando chegamos no 4º mandamento, eu fiz uma afirmativa que deixou muitos adventistas preocupados. E inclusive fizeram uma comissão para debater sobre aquela minha afirmativa. Inclusive, o ancião da igreja me levou para uma apresentação do Dr. Rodrigo Silva, para me fazer essa mesma afirmação diante do Dr. Rodrigo Silva. E a esperança dele era que o Dr. Rodrigo Silva ia falar para mim: você está equivocado. Eu disse o seguinte no sermão, vou dizer o mesmo aqui, agora está gravado, antes não tinha provas, agora tem provas contra mim. O sábado não é eterno no sentido de que ele sempre existiu antes do homem. Porque o sábado foi feito por causa do homem. E isso preocupou muitas pessoas, porque muitos acham que o sábado é eterno no sentido de que sempre existiu. Óbvio que o sábado sempre existiu na realidade do céu. Porque o céu é um sábado ininterrupto. Não existe dias e noites no céu. Existe apenas um constante sábado. Vocês estão entendendo? O céu é um ambiente de santidade. E a santidade do céu se encontra em Cristo, em Deus.
quando nós convidamos Deus a estar conosco no sábado, nós entramos na atmosfera sabática. Por isso nós fazemos o culto de pôr do sol. Nós consagramos aquele dia. Não que nós não vamos convidar Jesus para estar conosco todos os dias, mas o sábado tem esse propósito. Eu sei que vocês estão curiosos para saber do verso, né? Vai logo para o verso, eu quero ver o verso. Gênesis. Capítulo 2, o versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, só o homem ali? Homem e mulher, porque a palavra aqui é Adam. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim para fazer o quê? O cultivar e o guardar. A palavra guardar aqui no hebraico é chamar. E essa palavra se encontra em Isaías 56, verso 6. E aos estrangeiros que se achegarem ao Senhor para o servirem e o amarem, e guardarem o sábado, e abraçam a minha aliança. Por que eu preciso que vocês entendam isso? Lembra que eu afirmei que o sábado não existia antes da criação? Pelo menos não na nossa realidade? O sábado foi a última criação dos 7 dias. Abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 2, versículo 2. E eu te faço uma pergunta. Quando foram acabados os céus e a terra? A criação acabou em que dia? Leia o texto. E havendo Deus terminado, o que diz ali? De novo. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra. Algumas pessoas acham que o fato de Deus ter terminado no 7º dia significa que ele trabalhou nesse dia. O problema é que o verso continua dizendo: terminado no 7º dia a sua obra que fizera. Olha o que ele fez nesse dia. Descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. A última criação de Deus foi o sábado. O sábado foi feito por causa do homem. A realidade do céu, Deus queria convidar o ser humano a participar. Adão e Eva não guardaram o primeiro sábado. Próxima afirmação que faz me levar, fez eu ir para a comissão uma vez. Até eu conseguir explicar isso daqui. Adão e Eva não guardaram o primeiro sábado. Isso significa que eles trabalharam? Não. O ser humano só recebe a ordem de guardar o sábado depois de Deus ter feito. Obviamente, eles passaram com Deus aquele dia, mas eles não sabiam que eles estavam guardando, porque eles não receberam nenhuma ordem para fazer isso. Jesus passou aquele dia inteiro com eles. E quando o sábado estava terminando, aí sim Deus abençoa e santifica por haver guardado, por haver descansado. Leia o versículo 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou por quê? Pergunto por quê? O que diz o texto? Porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Você entendeu que o sábado só foi abençoado e santificado no final do sábado e não no início? Aí tem uma outra pergunta que me fizeram uma vez e me trouxe um motivo para buscar uma resposta. Por que em todos os dias da criação a gente encontra houve tarde e manhã, primeiro dia, houve tarde e manhã, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia? Por que nós não encontramos no sábado houve tarde e manhã? Porque o escritor, inspirado por Deus, propositalmente mudou as duas expressões tarde e manhã por abençoou e santificou. Moisés queria deixar muito claro que aquele dia não era igual aos outros. Obviamente houve tarde e manhã, mas ele não queria que nós confundíssemos o 7º dia com qualquer outro.
Perceba que o escritor de Gênesis, aliás, de fato, o escritor de Gênesis é o mesmo escritor de Êxodo. Ele está criando uma linha de raciocínio, e muitos não entendem isso. Que a Bíblia foi inspirada, que ela foi construída, e cada palavra que Deus escolheu, através do seu profeta, para estar ali, tinha um propósito para estar ali. Da mesma maneira como Deus tem a preocupação em deixar muito claro que todas as criações de Deus aconteceram através da sua palavra, mas o ser humano não. O ser humano, Deus vem, suja suas mãos com barro e cria. É do interesse de Deus que nós prestemos atenção de que o homem foi criado diferente das outras coisas. Também é do interesse de Deus que nós percebamos que o sábado era diferente de todo o resto. Nada está aqui por acaso. Pergunto para vocês, por que existe o sábado? Por que existe o sábado? Boa, essa foi boa. De fato. Vocês sabiam que na França tentaram mudar os dias da semana para 10 dias e as pessoas começaram a adoecer? Se não existisse o sábado, como disse a irmã, nós teríamos nos acabado. No quarto dia da criação foram criados os luzeiros. E de acordo com a Bíblia, eles foram criados com o propósito de fazer contagem de dias, meses e anos. Mas como que as semanas são contadas? Eu vou pedir para vocês duas ficarem quietinhas aí e não se levantarem. Combinado? Como que é feita a contagem da semana? Se nós anularmos o sábado, não existe contagem da semana. Nós podemos contar o dia de que maneira? É o ciclo da Terra no seu próprio eixo, certo? Assim se conta um ciclo de dia, de 24 horas. Como que a gente sabe qual é o ciclo de um mês? É o ciclo da lua, tá? Como que a gente faz a contagem de anos? É o ciclo da Terra em volta do Sol. Está muito claro no quarto dia da criação, os astros foram feitos, o segundo propósito deles é para servirem de contagem de dias, meses e anos, mas faltou um: semana. Como se conta a semana? Por que Deus não criou a contagem da semana no quarto dia? Porque a semana não havia acabado. Nós precisamos entender que o sábado foi criado por um propósito. E quando você vai para Gênesis capítulo 2, o versículo 15, diz que Deus tomou Adão e Eva, colocou eles no jardim e lhes deu duas ordens. Quais eram as duas ordens? Não essas. Essa está no versículo 16. Duas ordens. A palavra abad, que aqui é traduzido por cultivar, ou pode ser que na tua Bíblia esteja lavrar, pode ser que esteja assim, não é? Tem alguém que a Bíblia está escrito lavrar? Na tua tá, né, irmã? Lavrar. Essa palavra dificilmente é traduzida por cultivar ou lavrar. Geralmente ela é traduzida por trabalhar. A palavra abad, que aparece aqui, geralmente é traduzida por trabalhar. E a outra palavra, que é a palavra chamar, geralmente é traduzida por descansar ou guardar. Quando eu entendo que o sábado foi criado, assim como foi criado os animais, assim como foi criado o jardim, assim como tudo foi criado, quando eu entendo isso, eu entendo que nesse texto existe uma ordem clara para que eles trabalhassem e descansassem. Para que eles trabalhassem e guardassem. Porque a palavra aqui é a mesma
que aparece quando Deus fala com Abraão que ele deveria guardar as suas leis, e os seus mandamentos e os seus estatutos. Percebe que como argumento de que não existia 10 mandamentos antes do decálogo não consegue ser sustentado pela Bíblia, já que Deus deixa muito claro que quando ele conversou com Abraão, Abraão deveria guardar os mandamentos, estatutos e juízos de Deus? Em Êxodo 16, Deus fala justamente a mesma coisa para Moisés. Até quando esse povo se rebela contra mim e não guarda os meus mandamentos, estatutos e juízos antes do decálogo? Quais eram os mandamentos? A palavra grega para guardar, em Êxodo 16, a gente vai abrir, abram suas Bíblias. Êxodo capítulo 16, 28. Êxodo 16, 28. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? A palavra guardar aqui é a mesma palavra que aparece lá em Gênesis 1:15, que eles deveriam guardar, cultivar e guardar. Adão e Eva receberam a incumbência de guardar toda a criação de Deus. E quando eu entendo que o sábado foi criado, então eu entendo que eles deveriam guardar da mesma maneira como eles deveriam guardar todas as outras coisas que foram criadas. A diferença é que antes do pecado, eles não guardavam como lei. Porque a lei aparece no versículo 16 de Gênesis 2. E é impressionante quando você percebe que o texto diz, logo depois de eles receberem a ordem de cultivar e guardar, logo depois eles recebem uma lei, uma única lei. E se eles tivessem obedecido essa única lei, nós nunca conheceríamos os 10 mandamentos. Nós obedeceríamos sem nem saber que existiam. Olha a lei que eles recebem. E o Senhor Deus lhes deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Eles receberam ordem para guardar o sábado? Receberam. Se o sábado for realmente uma criação de Deus, se o sábado realmente foi feito por causa do homem, e nós entendemos que Adão e Eva não eram alienígenas, eram homem e mulher, no sentido de humanidade, eles eram homem. Então eles receberam uma ordem de guardar o sábado, como eles receberam a ordem de guardar todo o restante da criação. E interessante que eles receberam a ordem de trabalhar e guardar. No versículo 15. Não tem como fugir disso aqui. Se o sábado foi dado para toda a humanidade, por que Deus disse que seria para o povo de Israel em suas gerações? E que seria sinal entre o povo de Israel e suas gerações? Ezequiel 20, versículo 12 e versículo 20. Por quê? Essa resposta não faz nenhum sentido, essa pergunta, né? Mas a resposta é muito óbvia. Quantos povos, na época do povo de Israel, eram separados para ser o povo de Deus? Quantos? Apenas um. Obviamente o sinal seria entre eles e Deus, porque eles eram representantes de Deus na terra naquele momento. Mas quando você abre a sua Bíblia em Isaías 56, versículo 6, abram suas Bíblias, Isaías 56, versículo 6, você percebe que qualquer pessoa, de qualquer crença, de qualquer nação, que quisesse servir ao mesmo Deus que o Deus de Israel, deveria abraçar a aliança do sábado. Isaías 56, versículo 6. Alguém poderia ler, irmão? O irmão João vai ler para nós. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Por acaso a aliança era só com Israel? Perceba, o sábado é chamado de meu santo dia, e a aliança é chamada de minha aliança. Ele estende ao povo de Israel, em especial com eles, porque eles eram o único povo de Deus na terra naquele momento. Qualquer um
que quisesse servir a Deus deveria abraçar a aliança do sábado, porque ela era um sinal entre o povo de Deus e o povo pagão. Por que que isso é esquecido na época de Jesus? É uma pergunta que fazem. Se isso é tão importante, por que que os discípulos não falaram? Por que que os apóstolos não falaram? Por que que Jesus não deu tanta ênfase como vocês dão? Porque na época de Jesus ninguém tinha dúvida nenhuma de que o sábado deveria ser guardado. Quando vocês começam a estudar o grande conflito entre Deus e os deuses pagãos, você vai perceber que sempre, em um momento da história, existe pelo menos uma lei que está em conflito. Qual era a lei que estava em conflito na época de Daniel? Adorar imagem. Lembra quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram convidados a se prostrar diante da imagem? Se no nosso tempo todo mundo guardasse o sábado e somente o mandamento de imagem fosse transgredido, seria esse o mandamento que nós iríamos defender com unhas e dentes. Porque a nossa missão é defender a lei de Deus. Nós somos ferozes, vamos dizer assim, em defender o quarto mandamento, porque esse é um mandamento esquecido. Só por causa disso. Porque na nossa geração o problema é sábado. Na geração de Jesus o problema não era sábado. Todo mundo guardava o sábado. O problema na época de Jesus era amar o próximo. Só que na época de Ezequiel, qual que era o problema? Era o sábado. Quando você estuda o livro de Isaías e o livro de Ezequiel, você percebe que o maior problema que eles enfrentavam dentro do povo de Israel era a guarda do sábado. Por isso, esses dois livros são os livros mais fortes do Antigo Testamento, fora o Pentateuco, para defender a guarda do sábado. Você percebe que no grande conflito sempre existe uma lei que está sendo esquecida. E quando aquela lei está sendo esquecida, é aquela que é principalmente defendida. Na época de Adão e Eva, qual era o grande conflito? Qual lei que estava sendo transgredida? Ou que deveria ser obedecida? Não comer do fruto proibido. Por isso foi essa lei que eles conheceram. Se eles tivessem obedecido essa lei, não teriam conhecido nenhuma outra. Guardariam o sábado sem nem saber que aquilo se tratava de uma lei. Porque eles receberam ordem de guardar tudo que havia sido criado. Era dever deles guardarem tudo que foi criado. Nós somos uma vergonha. Nós, no sentido da humanidade, somos uma vergonha para a criação de Deus. Nós destruímos tudo que tocamos. O Papa percebeu isso. O Papa Francisco percebeu isso. E agora, o tema da COP26 vai ser restaurar o planeta, cuidar da natureza. E ele percebeu que para que nós cuidássemos da natureza, perceba isso aqui que eu estou dizendo para vocês. O Papa percebeu que para que nós cuidássemos da criação de Deus, precisaríamos guardar um dia. Será que eu sou maluco quando eu digo que Adão e Eva receberam a ordem de guardar o sábado em Gênesis 2:15? Por ser uma criação? Se até o Papa, que eu costumo chamar de bom velhinho, se até o Papa percebeu isso, quanto mais nós. É impossível você restaurar o planeta, restaurar a natureza sem que você guarde um dia. É impossível. O Papa percebeu isso. Mas o problema é que o dia que ele escolheu é pagão. E nós devemos cuidar do planeta. A palavra de Deus diz no livro de Apocalipse que Deus destruirá os que destroem a terra. Apocalipse 19, esqueci o verso, mas está lá, pode pesquisar. O grande conflito no nosso tempo está em Apocalipse capítulo 14, e o versículo 1 e 2. Abram suas Bíblias. No nosso tempo, o grande conflito está aqui, em Apocalipse 14. Apocalipse, 14, versículo 6 e 7. Vocês não liguem para o estado da minha Bíblia, porque é a minha Bíblia favorita. Não é a única. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Perceba que aqui está abrangendo todo mundo, não é só judeu, tá? Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu.
Juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa expressão, o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, só aparece em Apocalipse. Antes de Apocalipse, você só encontra os céus, a terra e o mar. Mas por que aparece agora aqui nesse verso as fontes das águas? Porque antes dos 6 dias da criação do mundo, as águas já haviam, porque o Espírito de Deus parava sobre as águas. O que Deus está querendo dizer é o seguinte: vocês vão temer o único Deus que existe e que sempre existiu durante toda a eternidade. Por isso que aqui fala o Evangelho eterno. E nós devemos temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do quê? Juízo. Não existe juízo sem lei. Não existe nenhum juízo, a não ser que seja um juízo injusto, né? Mas se o juízo for justo, ele tem que ter lei. E o texto está apelando para um momento específico da história: a criação. Quem é o Deus que criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas? Está em Êxodo 20, dos versículos 8 a 11. Mais especificamente o versículo 9. O grande conflito na nossa época, meus amigos e irmãos: quem é o Deus verdadeiro? Porque Mateus 24, versículo 4 diz, versículo 4 e 5, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu escrevi uma frase aqui, no final da minha anotação, que diz assim: é claro que nem toda a evidência do mundo seria suficiente para sustentar a voracidade dos hereges de plantão. Por que eu escrevi isso? Num grupo de debate eu falei para alguns amigos: se Deus aparecer no céu e escrever com letras de fogo que o sábado deve ser guardado, ainda assim eles não irão crer. Nem toda a evidência do mundo seria suficiente para quem nega a verdade. E daí um dos hereges, herege é uma forma carinhosa de dizer, tá? E daí um dos debatedores disse o seguinte: da mesma maneira vocês adventistas, se o próprio Cristo aparecer aqui e disser que o sábado foi mudado para o domingo, vocês não vão acreditar? Eu falei: amém, não vamos mesmo. Sabe por quê? Eu disse para ele: porque tanto a minha afirmação de que a lei vai aparecer no céu, quanto a sua afirmação de que Cristo vai aparecer dizendo que a lei foi mudada, foi profetizado. Por isso nós não vamos crer. Nada é suficiente para quem não acredita na revelação. Nada é suficiente. Jesus disse o seguinte: mesmo que uma pessoa voltasse dos mortos, vocês não creriam. E de fato, poucos dias depois, Lázaro ressuscitou diante dos olhos dos fariseus. Mas eles não creram que Jesus era o Messias. A única ressurreição que os fariseus assistiram, foi a ressurreição de Lázaro. A única. E justamente a parábola do rico e Lázaro foi contada para os fariseus. Os mesmos que ouviram a parábola, viram a ressurreição de Lázaro. Ainda assim, eles não creram. Da mesma maneira, a profecia diz que a lei de Deus vai aparecer no céu, com letras de fogo, e não irão crer. Aí me disseram: amigo, aonde na Bíblia diz isso que você está afirmando? Que a lei vai aparecer no céu? Está com a caneta, papel e caneta aí para anotar? Antes nós vamos ler 2 versos. Ezequiel 12. Ezequiel 20, versículo 12. Obrigado, irmão. Ezequiel 20, o versículo 12 e o versículo 20. Perceba uma coisa.
Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor. Como que eu sei qual é o verdadeiro Deus? Como que eu sei qual é o verdadeiro Deus no meio de um mundo em que todo mundo diz ser cristão? Qual é o sinal para que eu saiba quem é e quem não é? O verso diz: eu sou o Senhor Deus que os santifica. Ou seja, que os separa dos outros. Sou eu quem conheço quem é meu e quem não é. Versículo 20. Primeiro ele disse que ele santifica, lembra? Eu sou o Senhor teu Deus que os santifica. Agora o versículo 20 diz o quê? Agora vocês que foram santificados, façam o quê? Santificai os meus sábados, pois servirão do quê? De sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Qual é a certeza que nós podemos ter de quem é o verdadeiro Deus? O Deus Criador. E é o sábado que nos mostra. Agora abram em Mateus capítulo 24. 24, 30. Lembra? Mateus 24, 30. Quantos abriram? Amém? Quem não abriu, diga misericórdia. Então aparecerá no céu. O que diz na tua Bíblia? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E o que vai acontecer com os ímpios quando eles verem o sinal do Filho do Homem? E todos os povos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Eu te pergunto, qual o sinal do Filho do Homem? Jesus disse: eu sou o Senhor do sábado. Você anotou aí? Anota que isso daí vai ser muito útil. Qual o sinal do Filho do Homem? Qual o sinal entre Deus e o homem? Qual o sinal entre Deus e o homem, irmãos? Mas por que eles não conseguem enxergar isso? Jesus disse: eles vão ouvir, mas não vão entender nada. Eles vão ver, mas não irão enxergar. Porque é necessário que assim aconteça. Nada vai ser suficiente. Para quem não crê, nada é suficiente. Mas o sábado, meus amigos, é o evangelho eterno. As boas novas da salvação é que nós fomos redimidos por Cristo. E em gratidão a esse milagre da redenção, nós guardamos o sábado. Porque fomos salvos pelo Criador. Ele não só nos criou e nos deixou aqui à própria sorte. Última pergunta que eu gostaria de responder junto com vocês aqui. Que geralmente fazem. Pode falar, irmão. Só um pouquinho. Eles não enxergam por causa desse texto. Isaías 8, verso 20. Diz assim: a lei e o testemunho, se eles não falarem desta maneira, é porque não existe luz neles. Então esse é o... Por isso eles não entendem, por causa deste verso. Ou este verso revela aí. Obrigado, irmão, pela colaboração. Outra pergunta que geralmente fazem é o seguinte: vocês não perceberam, adventistas, que o descanso agora é Cristo? Que o sábado tipificava Cristo? E o descanso agora é Cristo. Eles usam Mateus capítulo 11, versículo 28, eles usam esse texto aqui, ó. Vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Vocês admitem que Jesus é o descanso? Nós adventistas admitimos que o sábado tipifica Cristo. Então, se vocês admitem que Jesus é o descanso, por que vocês insistem na guarda do sábado?
Abram suas Bíblias em João 14. Desculpa, João 4, versículo 14. Logo que eles fizerem essa afirmação, olha a resposta. O sábado tipifica Cristo, sim ou não? Sim. Agora, só porque o sábado tipifica Cristo, eu vou deixar de guardar o sábado? João 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhes der, nunca terá sede, porque a água que eu lhes der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Bom, quer dizer que se eu aceitar Jesus, eu não tomo mais água. É isso? Quem aceita Jesus não precisa mais tomar água. Hã? A água não tipifica Cristo também? O pão da Santa Ceia não tipifica Cristo? Então eu não vou comer. Ou se eu comer uma vez é suficiente, nunca mais preciso comer do pão da Santa Ceia. O vinho ou o suco de uva puro, sem fermento, também não tipifica Cristo? Quer dizer que tudo que tipifica Cristo, eu tenho que... Não, isso daqui tipifica Cristo, tá bom, não precisa mais. Você percebe como não faz sentido uma afirmação dizer que a gente tem que deixar de guardar o sábado, porque Jesus é o sábado? Jesus é o verdadeiro sábado. Verdade. Se você não permanecer nele, não adianta. Não é verdade? Ali, só um pouquinho. É tão interessante, irmão Rafael, tão belo essa tua explanação hoje, Deus seja louvado, que se você pegar, Rafael, todos os 10 mandamentos tipificam Cristo. Ou seja, pode matar então. Eles odeiam quando a gente faz esse tipo de comparação. Não, aí você já está pegando pesado. Mas você precisa entender que eles estão unidos, os mandamentos estão unidos um com o outro. Você não consegue obedecer 9 e transgredir 1 sem que você ofenda os outros 9. Não tem como. Nós guardamos o sábado para sermos salvos? Sim ou não? Não, porque o texto que a gente acabou de ler, Ezequiel 20, versículo 12, diz que Deus nos santifica quando nós fazemos isso. E automaticamente nós santificamos o sábado, porque Ele o fez. Algo que é tão fortemente enraizado na Bíblia como o sábado, para que fosse mudado, precisaria de, no mínimo, algo ao mesmo nível no Novo Testamento. Quer dizer, para Deus fazer uma mudança tão significativa no dia de guarda, Ele deveria, no mínimo, ter dado a mesma importância para o primeiro dia da semana, como Ele deu para o sábado no Antigo Testamento. Agora, quando nós não encontramos nenhuma referência à guarda do domingo, fica evidente que o sábado continua sendo o Evangelho eterno para pregar a todo o povo, tribo, língua e povo. Oh, entenderam, né? Não vou falar de novo. Eu espero que esse estudo, para mim, ele foi muito importante. Eu ganhei muito com esse estudo. E eu espero que esse estudo também tenha acrescentado algo no seu conhecimento. E eu espero que você entenda o seguinte: quando nós guardamos o sábado, devemos nos preocupar com toda a criatura de Deus também. Com o seu esposo, sua esposa, com seus filhos, com a natureza. E queridos, vamos procurar guardar o sábado da melhor maneira possível, lembrando que o sábado é o memorial da criação. Leve sua família para um lugar onde você possa apresentar as obras criadas e falar para os seus filhos: veja, isso aqui foi criado por Deus. Procura chegar o mais próximo possível do ideal. O verdadeiro sábado a gente vai guardar perfeitamente no céu, mas aqui nós vamos fazer o melhor que nós pudermos para a honra e glória de Deus. Amém? Desejo que Deus abençoe ricamente a sua vida e que você tenha um sábado maravilhoso na presença de Deus. Em nome de Jesus. Vamos lá.